Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje eu estou atendendo a pedidos. Muitas pessoas têm me pedido para falar sobre reserva de emergência. E isso é um tema muito importante. Se você não sabe o que é, fica comigo até o final que você vai saber o que é e como montar uma reserva de emergência e vai ver como isso é importante para o seu investimento. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e apertar no sininho para receber os próximos vídeos, deixar um comentário, compartilhar e, se possível, torne-se membro. Vamos lá então? Beleza. Construindo sua reserva de emergência, um passo essencial para a estabilidade financeira. E é mesmo. Essa frase é perfeita. A primeira coisa que você deve estar perguntando é o que é reserva de emergência, né? Eu também teria essa dúvida. Mas é uma coisa muito simples. A reserva de emergência é uma quantia de dinheiro reservada prontamente disponível para ser usada em situações financeiras imprevistas. Ou, como o próprio nome diz, de emergência. Tá. E qual que é a característica disso? Bom, a primeira coisa é evidente. Se é uma reserva prontamente disponível, a liquidez tem que ser imediata. Para quem não sabe o que é liquidez, liquidez é o ato de pegar algum ativo e fazer aquilo virar dinheiro, dinheiro vivo. É a rapidez com que você transforma qualquer ativo em dinheiro. Por exemplo, casa. Qual a liquidez disso? Ruim. Você pode demorar até anos para vender alguma casa, algum imóvel. Então, essa liquidez é ruim, é uma liquidez baixa. Liquidez alta é, por exemplo, você tem lá uma poupança, você tira aquele dinheiro o dia que você quiser. Isso é liquidez alta, tá bom? Então, liquidez imediata. E ela tem que ser destinada, essa reserva de emergência, ela é destinada a situações inesperadas. Evidente. Porque se eu estou falando que é de emergência ou imprevista, são situações que, por exemplo, eu perdi o emprego ou quebrei a perna, vou ficar sem trabalhar. Se eu sou, vamos supor que eu sou um dentista, deu um problema na minha lombar e eu não consigo trabalhar. Você já viu como é que o dentista trabalha? Ele trabalha debruçado em cima da pessoa. Com problema de lombar ou nas costas, ele não vai conseguir. Entendeu? Então, esse dinheiro, essa reserva é para esse tipo de situação. Outra coisa. Ativos de risco, você tem que fugir deles. Por quê? Bom, se eu pego meu dinheiro e põe na poupança, beleza, eu posso sacar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Por exemplo, vamos aqui no caso de ações. Se você aplicou sua reserva de emergência nas Casas Bahia, por exemplo, você perdeu aproximadamente 94% do seu patrimônio. Se você tivesse feito uma reserva de emergência de R$100 mil, hoje você estaria com R$6 mil disponível. Então, se você precisar da sua reserva hoje, aconteceu um fato inesperado hoje, esse ativo não é apropriado para você guardar a sua reserva de emergência. Outra coisa, o valor recomendado. Essa também é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber, mas, bom, isso depende. Depende do quê? Depende do seu patrimônio, depende dos seus gastos e quanto você consegue reservar do seu patrimônio. Eu gosto de manter uma reserva mais alta, mas isso aí depende de cada um. Nós vamos falar alguns passos aqui para você aprender a determinar a sua reserva de emergência. E outra coisa que você tem que fazer é a manutenção regular da sua reserva de emergência, porque você precisa saber se ela está de acordo. Vamos supor que você tem um patrimônio de R$10 mil e você estabeleceu que sua reserva de emergência tem que ser 30% disso. Bom, 3 mil. Tá, beleza. Se você ganhou dinheiro, você está com 20 mil, você vai manter ela em 3 mil? Não, você tem que fazer a manutenção dela. O que é isso? É você acompanhar o seu patrimônio para cima ou para baixo. Vamos supor que você também perdeu o emprego ou teve que fazer um gasto, uma cirurgia que não era coberta por um plano de saúde, você teve que diminuir seu patrimônio. Claro que você diminui sua reserva, que é para você manter seu padrão. E por que
uma reserva de emergência? Isso é uma pergunta muito legal, né? Você deve estar pensando, para que eu quero isso? É meio que evidente, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas é a cobertura de despesas inesperadas. Vou contar um caso para vocês aqui de um amigo, vamos botar um nome fictício aqui de Carlos. Como eu mexo com investimento há muito tempo, eu sempre falei que ele deveria fazer uma reserva de emergência para casos inesperados. Bom, ele é um profissional autônomo, mas ele era um profissional autônomo muito bem remunerado e ele não tinha reserva de emergência porque ele achava que nunca ia precisar. Eu não sei por que as pessoas acham isso, mas muitos acham. É o seu caso? Deixe aí nos comentários. Aí esse cara teve um problema seríssimo de coluna e ele ficou impossibilitado de trabalhar 3 meses. Bom, foi pouco tempo, né? Porque tem gente que se envolve em acidente e fica 1 ano, 2 anos meio que inválido tentando se recuperar. E vocês não imaginam como é que o Carlos ficou. Ele ficou numa situação muito complicada, porque o trabalho dele, como ele é autônomo, ele é aquela pessoa que ele precisa estar disponível para ganhar dinheiro. Como ele não estava disponível para ganhar dinheiro, mas o que aconteceu? Ele tinha um padrão alto e nenhuma reserva, porque o dinheiro, o fluxo de dinheiro que entrava na conta dele todo mês era tranquilo, dava e sobrava. Enfim, ele não tinha reserva. O que aconteceu? Entrou em cheque especial, pediu dinheiro para parentes. O que aconteceu com a vida financeira dele? Ele saiu de um fluxo regular de entrada de dinheiro para virar um devedor, um cara de padrão alto. E esses 3 meses custou quase 2 anos para ele restabelecer a vida financeira dele. Tudo porque ele não tinha uma reserva de emergência para manter esses 3 meses que ele precisava de ficar sem receber salário. Entenderam? Com isso, quando você faz uma reserva, imagina o caso do Carlos aí. A redução do estresse financeiro ela é brutal. Por quê? Se eu tenho reserva financeira, eu não preciso me estressar com isso. Vou citar um outro caso aqui. Esse é desse cara aqui que vos fala, eu, Marcelo Schissel. Ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e não era coberta pelo meu plano de saúde. Marcelão teve que tirar 30 mil do nada, de uma hora para outra. É difícil, mas eu tinha reserva. Então, meu estresse com relação a isso foi baixo. Eu fiquei chateado porque foi 30 mil assim de repente. Mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo porque eu tinha esses 30 mil e consegui pagar tranquilamente e não fiquei devendo, não alterou em nada a minha vida financeira. Então, isso faz muito bem para o seu psicológico. A outra coisa que você tem que fazer é evitar dívidas de alto custo. Por quê? Lembra do Carlos? Ele passou a dever cheque especial, dever os parentes? Por isso, porque ele precisou de lançar mão de crédito caro. Isso aumenta muito e muito suas dívidas. E uma outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu tenho um padrão de vida tal, eu tenho que manter isso no momento que eu não esteja recebendo dinheiro. No caso do Carlos, por exemplo, ele tinha um padrão de vida alto, ele conseguiu manter esse padrão de vida alto, mas ele se endividou bastante. O ideal é que ele tivesse a reserva, que ele conseguisse manter esse fluxo de dinheiro de entrada. Na verdade, ele ia pegar essa reserva dele e manter o padrão dele, porque cair de padrão de vida é uma coisa muito complicada. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não é bom. Então, para isso, a gente precisa estabelecer a nossa meta. Então, para estabelecer a sua meta, você tem que fazer um outro exercício muito interessante, que é analisar as suas finanças. Para isso, você precisa entender como é que funciona o seu extrato bancário. Aqui você faz uma pergunta muito interessante, para onde vai o meu dinheiro? Isso é muito importante. Sabe aqueles débitos automáticos que você nem se dá conta? Isso é importante. Taxas bancárias que estão te cobrando e você nunca percebeu. Isso também é muito importante. Então, você vai tirar uma radiografia do seu extrato bancário para verificar esse tipo de coisa. Você vai fazer também uma categorização inteligente de despesas. Bom, o que é isso? Bom, despesa você vai ter de qualquer jeito.
Mas eu preciso categorizar, por exemplo, eu estabelecer assim, uma despesa que é muito importante e eu preciso dela de qualquer forma. Moradia. Moradia eu preciso, sempre. Né? Outra coisa, alimentação. Preciso. Transporte. Preciso. Saúde. Preciso. Lazer. Preciso também. Só que as proporções, elas são variadas, dependendo aí de cada caso. E nesse ponto que você começa a destrinchar as suas finanças, você também tem que fazer um exercício de despesas supérfluas. Quer ver um exemplo? Você acabou de tirar esse raio-x do seu extrato bancário e viu ali a parte de lazer, ela está batendo ali com a sua alimentação ou com a sua moradia. Concorda que tem alguma coisa errada aí? O lazer não é para tomar o nosso orçamento todo. Precisa sobrar dinheiro para quê? Para eu fazer minha reserva de emergência. E para isso, eu preciso ter estratégias para uma economia eficiente. E o que seria isso? Eu tenho que verificar alguns serviços. Talvez você tenha Netflix, você tenha Prime Video, você tenha o Disney Plus, você tenha HBO Max e você trabalha 8 ou 10 horas por dia, chega em casa morto, tem que brincar com a criança, tem que dar assistência à sua família e você não vê nada disso. Nem sua família vê. E você paga todo mês. Faz sentido para você? Então, pensa nisso. Depois que você analisou suas finanças, o que você faz? Você vai criar um orçamento. Aliás, eu tenho uma planilha de orçamento aqui no canal. Procura aqui no canal Orçamento. Você vai ver uma planilha que vai te ajudar bastante. Isso é muito importante. Por quê? É daqui que você consegue identificar as despesas fixas. O que é a despesa fixa? Cara, aquela que não varia. Por exemplo, só aluguel. Se você paga aluguel, ou prestação da sua casa, ou prestação de carro, isso é uma despesa fixa. Água, luz, telefone, essas coisas são despesas fixas. Você precisa saber também o que são suas despesas variáveis. Por exemplo, gastos com os transportes ele pode variar bastante, a alimentação pode variar bastante, entretenimento, lazer pode variar bastante. E para que você tem que olhar isso? Cara, porque às vezes você pode estar enfiando o pé na jaca em alguma dessas coisas. Então, essas despesas variáveis, às vezes, ela pode apontar algum vazamento ali na sua reserva, tá bom? Como é que você faz isso? Fazendo um registro detalhado. Cara, se você não tiver a disciplina de fazer um registro de todas as coisas, pelo menos na época que você está montando isso, você não vai conseguir fazer um orçamento. A gente só consegue criar orçamento quando a gente tem o detalhamento das nossas receitas e despesas. Nessa hora, quando você registra tudo detalhadamente, você tem a visão ali clara daquilo que é não essencial. Então, aí você vai avaliar o que pode ser reduzido desses gastos não essenciais. É para cortar da minha vida, viver uma vida de franciscano? Não, não é isso não. É fazer uma coisa mais prudente, seria a palavra mais acertada. E para isso a gente faz esse estabelecimento das metas orçamentárias, porque, conforme a gente já falou, a gente tem que manter o nosso orçamento real. Ele tem que ser factível. Sabe o orçamento do governo que ele nunca cumpre? Isso, aquilo é uma peça fictícia. O seu orçamento você não tem, você não emite dinheiro. Então, você não pode ter isso. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro e também tem que saber por onde entra o seu dinheiro. E você tem que ter mapeado esse fluxo. Você só controla aquilo que você mede. A pergunta agora que todo mundo quer saber: onde é que eu mantenho a reserva de emergência? Isso é o que mais as pessoas me perguntam. Então, vamos aqui, é rapidinho isso aqui. Bom, primeira coisa, poupança. Todo mundo sabe que é poupança, então você vai no banco e abre a poupança e coloca o dinheiro lá. O acesso é muito fácil. A segurança, uma coisinha aqui que muita gente não sabe. A poupança, ela não é do governo federal, ela é do banco, entendeu? Então, se o banco quebrar, você vai precisar do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos, para sacar a sua poupança. Então, seu limitão lá de 250 mil, é isso que você vai estar garantido pelo FGC e isso pode demorar tempo. Então, essa segurança é moderada. A liquidez é altíssima. Você pode sacar no dia que você quiser.
a não ser nesses problemas aí de caso de quebra de banco, tá? Mas em condições normais, você saca a hora que você quiser, é imediato. Outra coisa, a conta corrente é a coisa mais acessível que tem. Você está com dinheiro lá na sua conta, né? É praticamente dinheiro vivo. Problema do banco, mesma coisa. Se o banco quebrar, o dinheiro está lá, você vai precisar de acionar o FGC para pegar a sua grana. A liquidez também é muito alta, eu diria que é a mais alta que você pode ter, ela e o dinheiro vivo na mão. CDB com liquidez diária, a acessibilidade dele também é alta, tem bancos e corretoras. Por exemplo, o BTG tem um CDB de liquidez diária que ele te paga ali 101%, 102% do CDI. Você pediu resgate lá, sei lá, 11 horas da manhã, 11h30 ele está na conta. É muito rápido, tá? Tem o problema de quebra de banco, FGC de novo. A liquidez é altíssima, é muito boa. Fundo DI, esse também é tranquilo, é muito fácil de ser acessado. As pessoas, geralmente quem trabalha com corretoras, já conhece esses fundos DI, é muito fácil de acessar. O problema de fundos DI, a segurança de fundo DI, ela é moderada. E é porque eles são compostos por ativos de baixo risco. Mas, dependendo da carteira que o sujeito montar lá, o banco montar, a corretora montar, às vezes a gente não tem algumas surpresas desagradáveis. Mas continua sendo uma reserva legal. Basta que você entenda aonde está sendo aplicada e que títulos que estão sendo comprados. Geralmente são títulos públicos. A liquidez é alta, sim. Você pode ter... Eu conheço um fundo DI da XP que você saca hoje, mais ou menos 2 horas depois está na sua conta. Mas a maioria deles é D+1, D+2. Ou seja, você sacou hoje, amanhã na conta ou depois de amanhã na conta. Esse é o normal. Onde mais? Tesouro Selic. Se você me perguntar, esse é o meu preferido. É onde eu deixo a minha reserva de emergência toda. Eu gosto dele. Apesar de que é bom que você diversifique. Mas, para mim, a acessibilidade é boa, porque você precisa de uma corretora para você investir, corretora ou banco, né? Pode haver custos e prazos para resgate? Pode, sim. O Tesouro Selic, por exemplo, você não consegue sacar hoje, você vai sacar amanhã. Saquei hoje para receber amanhã o dinheiro, mas para isso eu mantenho um controle das minhas coisas e eu procuro manter isso tudo dentro do meu calendário. A segurança é alta porque é do governo federal. Então, se o governo federal quebrar, você pode estar em qualquer banco, você vai estar quebrado também. Por isso que eu gosto de Tesouro Selic. E a liquidez é média porque pode demorar alguns dias úteis para o resgate, como eu te falei. D+1 é o normal. O fundo de investimento com liquidez diária, a acessibilidade é alta, ele pode ser resgatado diariamente, porque é liquidez diária, né? A segurança, ela varia, por quê? Porque tem fundos de investimentos que investem fica atento para um tal de CP na frente dos seus fundos de investimento. Isso significa crédito privado. Crédito privado é empresa. Então, empresa pode estar mal das pernas. Então, isso aí pode mexer na sua rentabilidade. Fica de olho nisso. A liquidez é alta. Geralmente o resgate também é 1, 2 dias. Até 5. Tá? E o último aqui, o 7. As contas remuneradas são muito legais. Você deixa o dinheiro lá, ele fica rendendo. Precisou, você saca na hora. A acessibilidade é alta, sim. Você saca na hora que estiver lá, está na conta corrente sua. Ele tem o mesmo problema dos outros, né? Que se o banco quebrar, você vai ficar garantido aí pelo FGC, 250 mil. E a liquidez é muito alta. Está na conta, né? Então, está feito. Entenderam? Eu acho que a gente varreu aqui tudo onde você pode manter sua reserva. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, perguntando alguma coisa que você quer que esclareça, ou, sei lá, deixa aí um comentário qualquer. Depois de a gente passar isso aqui, você dá um print nessa tela e guarda, prega na frente do seu computador e olha aí para isso todo dia, para você fazer sua reserva de emergência. Primeira coisa, estabelece uma meta de reserva. Outra coisa, analisar suas finanças. Lembra? Você tem que entender como é que funciona a sua vida financeira. Criar orçamento. É a hora que você faz aquele cheque lá do que entra, o que sai. Analisa tudo. Automatizar suas economias para quê?
para você não perder prazos, evitar esquecimentos, reduzir as despesas não essenciais, tira aquelas despesas que não fazem nenhum sentido. Lembra do HBO Max que você assina e nunca usa? Está na hora de tirar, né? Usar rendas extras, sei lá, você é um freelancer, ganhou aí uma graninha extra. Cara, não precisa gastar, né? Você pode aumentar lá, turbinar a sua reserva de emergência. Depois que ela estiver pronta, aí pronto, você fica mais tranquilo. Evitar as dívidas desnecessárias, que é aquelas coisas que a gente já falou bastante aqui. Uma coisa que eu tenho alguns amigos, principalmente os homens, né? Eles têm um negócio do carro, né, cara? Eu tenho um amigo que ele me falou um negócio que eu fiquei chocado. Ele falou, vou trocar de carro. O carro dele tá novinho. A desculpa que ele falou assim, não, eu acabei de pagar as prestações, então vou fazer outra. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Não é por aí, né? Aproveitar os aumentos salariais, a gente já falou sobre isso. À medida que vai aumentando seu salário, você vai aumentando a sua participação na reserva de emergência. Sempre reavaliar e fazer os ajustes para que você mantenha um percentual que você definiu lá no início, quando você estava de cabeça fria e planejando o seu orçamento para pensar na sua reserva de emergência. Manter a disciplina é lógico, você não faz nada se não tiver disciplina. Isso, para mim, é essencial. E sempre celebre as conquistas. Você precisa de celebrar as pequenas vitórias que você tem no decorrer do caminho. Tira um print disso, guarda e pensa nisso sempre. Deixa seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu. E se você está aqui até agora, é porque você está interessado nesse assunto. Eu queria que você deixasse aí #reserva de emergência. Fechado? Se você gosta do meu trabalho, você pode contribuir tornando-se membro para ter acesso a materiais exclusivos. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.